do teu lado, tende fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer por estarmos aqui nesta noite. Queremos agradecer porque sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, o Senhor nos deu uma nova vida. E por isso eu sou grato a Ti, Pai. Agora eu peço nesse momento que o Senhor, através dos meus lábios, possa falar com a Tua igreja, e que eu não venha falar aqui o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, sopra o Teu Espírito, amarra todo espírito contrário que queira roubar a palavra neste lugar. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre a fé que produz resultados, porque muitas vezes nós temos fé, mas a nossa fé é da maneira errada. Colocamos a nossa fé em pessoas, colocamos a nossa fé em religião, em conhecimento, mas nada disso. A palavra de Deus diz que nós temos que colocar fé em Deus. Jesus foi bem claro quando ele falou: tendes fé em Deus. Aleluia. Mas muitas vezes nós canalizamos a nossa fé para outras coisas. Canalizamos a nossa fé para amuletos, pé de coelho, como é o nome? Ferradura de cavalo, ou até mesmo para santos, né? Tanto nós nos apegamos e colocamos a nossa fé naquele santo, naquela santa, né? Achando que eles têm o poder de fazer alguma coisa por nós e para nós. Me desculpem, eu tenho que falar a verdade, eu não posso ser omisso. Eles não têm poder para fazer nada por nós. Deus não deu esse direito para eles, porque eles eram pessoas que viveram vida santa, né? Uma vez eu cheguei para um amigo meu que ele chegava, a gente trabalhava, ele era meu chefe, aliás, e quando chegava ele estava lá de joelho, ajoelhado, com o terço aberto e com uma imagem de Santo São Maximiliano. É isso mesmo? Acho que é isso. São Maximiliano. Aí eu perguntei para ele: quem foi São Maximiliano? Aí ele disse: foi um grande homem santo. Eu falei: eu acredito no que você está dizendo. Agora deixa eu te falar um negócio de coração. Você acha que se ele estivesse vendo você aqui, ajoelhado nos pés dele, pedindo alguma coisa para ele, você acha que ele ia gostar, ele ia ficar satisfeito? Porque ele era um homem santo, ele era um homem humilde, e um homem humilde, ele jamais quer se colocar na posição, jamais, né? Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, eu sou admirador de São Francisco de Assis, vocês já ouviram falar isso, né? São Francisco de Assis, sou admirador. Aí se você ler a história desses homens, a história dessas mulheres, é maravilhosa, é encantadora, mas jamais nenhum deles, eu digo sem medo de errar, se você tiver dúvida, depois quiser me procurar, pode me procurar, e eu provo dentro da Bíblia. Nenhum deles jamais ficaria satisfeito em ver você prostrado, acendendo uma vela para ele, fazendo um pedido para ele, sendo que você pode pedir direto para o Pai. Você pode pedir, a palavra de Deus diz: tudo que pedides, tudo. O que é tudo? Emprego faz parte de tudo, casamento faz parte de tudo,
Saúde faz parte de tudo. Viajar, fazer uma boa viagem, faz parte de tudo. Ter a sua casa faz parte de tudo. Ter um filho faz parte de tudo. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu o responderei, eu lhes darei. Jesus falou isso. E esses homens, essas mulheres de Deus, eram homens de Deus, eram mulheres de Deus, viu? Não eram pessoas qualquer não, eram pessoas que viveram e que praticaram o Evangelho. Jamais ele ia querer ver um de nós prostrado diante dele, jamais. Se eles tivessem o privilégio de chegar aqui e falar com você que não pode mais, a Bíblia diz que quem morreu segue-se a juízo, não pode voltar mais, né? Mas se eles pudessem vir e dizer: para com isso, não faz isso não, eu estou triste porque você está interpretando errado a minha fé. Busque a Jesus. Eu quero que você busque a Jesus. Então nós temos que ter fé em Deus. Na Índia existe mais de 3 milhões de deuses. Até um rato lá na Índia eles cultuam, que é o deus da riqueza, é o rato. Eles cultuam o elefante. Eles cultuam, não matam uma barata, porque se matar pode ser um ancestral que está incorporado na barata. Aí você ri, a gente acha engraçado, mas a gente já foi assim também. Isso chama-se ignorância espiritual. E o que é ignorância? Desconhecer, eu não conheço. A partir do momento que os meus olhos se abrem e eu conheço a palavra, eu fico com a palavra de Deus, não com o que me disseram os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, mas o que diz a Bíblia. Eu digo: sinto muito, meu vovô, minha vovó, minha tataravó, eu sinto muito, mas eu fico com a palavra de Deus, e eu vou para a palavra de Deus, né? Então por isso que Jesus disse que é para nós termos fé em Deus, fé nele, não é nos espíritos. Existem as religiões chamadas religiões animistas. O que é religiões animistas? Religiões animistas são religiões que você tem que apaziguar os deuses para que eles não te façam mal. E essas religiões animistas, elas estão muito na Ásia, elas estão muito nas regiões do Caribe, elas estão na África. Na África tem demais. Você tem que fazer oferenda aos deuses para que ele não amaldiçoe você. Então isso chama-se religiões animistas. Deus também não quer que a gente coloque a nossa fé nisso. Aí eu vou fazer aqui um prato, um guisado, e oferecer para uma entidade para que não entre doença na minha casa, para que não entre uma tempestade, nada disso. Então isso chama-se religiões animistas. Deus não quer que você esteja se voltando para o animismo religioso de forma alguma, né? Mas o que é que Deus quer? Muitas vezes, na hora que nós recebemos um diagnóstico médico, nós ficamos desesperados e queremos colocar a nossa fé que o médico vai resolver o nosso problema. É um médico que vai resolver o meu problema. Deus usa o médico? Usa, claro que usa. Deus deixou os médicos, deu sabedoria aos médicos para tratar das doenças. Mas a palavra de Deus diz que Jesus cura. A palavra de Deus diz que o nome dele é Jeová Rafá, o Deus que sara. A
A palavra de Deus diz que Deus é imutável. O que é imutável? É aquele que não. O que é imutável? O que não muda. Deus nunca muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Ele curou no passado, Ele cura hoje no presente. Amém? Se Ele operou milagres no passado, Ele faz milagres hoje no presente. O mesmo Deus que abriu o mar para Israel passar, Ele abre o mar para você passar. Às vezes você vê uma barreira, uma dificuldade, acha que não vai conseguir, que tudo acabou na sua vida, e de repente Deus traz a solução para você, e você diz, poxa, está tão fácil, eu nem tinha visto. Várias vezes na minha vida eu tive que resolver alguns problemas, e eu me vi entrincheirado. Eu digo, e agora? E agora, José, né? Como diz a música lá. E agora, José? E agora, Jessé? E aí eu fui orar, orei, tirei fui para o secreto. Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra aqui? Quarto de Guerra, isso. Quem não assistiu, assista, por favor. Quarto de Guerra. E eu fui para o meu secreto e falei com meu Deus no secreto. E quando daqui a pouco vi um pensamento assim, estralou um pensamento. Rapaz, eu não tinha pensado nisso. É a solução. Preste bem atenção. Não dê ouvidos para pessoas negativas. Dê ouvido para pessoas que acreditam em possibilidades. Meu amigo, você está assim, mas tem possibilidade. Deus de possibilidade vai te dar vitória, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Ele operou no passado, operou lá no deserto, com aquele povo, aquela multidão, com Moisés. Deus mandou o maná do céu, eles queriam comer carne, Deus mandou uma chuva de codornizes para eles, e eles comeram. Deus mandou uma nuvem sobre eles, durante o dia, o sol escaldante, e a nuvem estava sobre eles, eles não sentiam calor. À noite, na escuridão, o deserto tem muita serpente, e para que eles não fossem atacados pelas serpentes, Deus colocou uma coluna de fogo do lado deles, para clarear o caminho. Esse mesmo Deus que clareou o caminho dos hebreus, Ele vai clarear o teu caminho, e vai fazer você chegar no seu objetivo, em nome de Jesus. Esse mesmo Deus que colocou uma nuvem para trazer refrigério para os hebreus naquela caminhada pelo deserto, é o mesmo Deus que vai trazer refrigério para a tua vida. O salmista Davi disse, por que te perturba a minha alma? Espere em Deus. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o verei. Aleluia, glória a Deus. Um dia, a minha alegria, a minha esperança é de que um dia eu irei ver o meu Senhor face a face, eu estarei diante dele. Glória a Deus. Face a face, eu vou ver Jesus face a face. Você vai ver Jesus face a face. Você está pronto? Ele está voltando. Ele está voltando. Glória a Deus. E nós precisamos ativar a fé.
E existem alguns pontos que eu quero colocar nessa noite sobre a fé. Por exemplo, em primeiro lugar, nós vemos aqui o manto de Jesus curando uma enferma. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 29, diz que havia uma mulher que havia 12 anos padecia de uma enfermidade, um fluxo de sangue. Na cultura hebraica, uma mulher que tivesse com fluxo de sangue, ela tinha que ficar fora do arraial, ela não podia estar junto. E aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com os médicos, todo o seu dinheiro, e não resolveu o problema. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Preste bem atenção nisso aqui e não deixe o diabo roubar a sua bênção. Deus tem bênção para você hoje aqui. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus multiplicava pão. E ela falou assim. Aí veio um pensamento na cabeça dela, preste bem atenção no pensamento. Veio um pensamento. Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. A Bíblia não está mandando fazer isso. Foi um pensamento que ela teve. Ela pensou assim: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu não preciso nem falar com Ele, eu não preciso nem que Ele coloque a mão na minha cabeça, eu só preciso tocar nas vestes dele, porque na hora em que eu tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu serei curado. E aquela mulher saiu no meio da multidão, empurrando aquela multidão, e tocou no manto de Jesus. Ela tocou. E quando ela tocou, Jesus parou e disse: quem me tocou? E ela ficou meio com vergonha, porque mulher rejeitada pela sociedade, né? A mulher já não era muito aceita, era colocada em segundo plano na cultura judaica. Em terceiro lugar, ela estava com fluxo. Ela ficou com medo de que ela poderia ser punida. E Jesus disse: quem me tocou? Porque eu senti de mim sair virtude. E aquela mulher, humildemente, trêmula, assustada, ela disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Só que a Bíblia diz que no momento em que ela tocou no manto de Jesus, na mesma hora estancou o sangue, parou aquele fluxo de sangue nela. Na mesma hora. Foi tão forte a fé dela, foi tão sincera, foi pura, uma fé tão pura, que ela foi curada naquele momento. Jesus curou aquela mulher. Mas Jesus não mandou assim: gente, a partir de hoje, quem tocar no meu manto vai ser curado. Não, Jesus nunca ensinou essas coisas. E nem os apóstolos também nunca ensinaram isso. Mas a fé no coração da pessoa. Às vezes o Espírito Santo coloca no seu coração algo, um ponto de contato, que vai aumentar a sua fé, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Depois nós vimos em Atos capítulo 5, e o versículo 15, a Bíblia diz que grandes sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, e as pessoas traziam os enfermos acamados para ver quando Pedro passasse. Olha, presta bem atenção, isso é interessante. Quando Pedro passasse, que ao menos a sombra de Pedro
tocasse aquelas pessoas. E quando Pedro passava, que a sombra de Pedro tocava aquelas pessoas, elas eram curadas. Paralíticos andavam, e enfermos de todo tipo de enfermidade eram curados. Agora Pedro pregou isso. Pedro alguma vez disse: gente, olha, eu vou passar por aí, a minha sombra vai curar vocês. Nunca ele fez isso. Mas as pessoas creram no seu coração. As pessoas creram que aquele era um ponto de contato da fé que traz resultado. No capítulo 19 de Atos, versículo 12, a Bíblia diz que as pessoas traziam os lenços e os aventais para que Pedro orasse, e através daqueles lenços e aqueles aventais, quando a pessoa pegava naquele lenço, passava, tocava no enfermo, ele era curado. E eu já vi isso na prática. Uma certa vez eu estava num culto na igreja, eu pastoreava em outro lugar, e chegou uma senhorinha e perguntou: quem é o pastor? Aí os meninos me apresentaram, e ela chorando, ela falou: pastor, eu estou indo agora para o hospital visitar o meu neto, que vai fazer uma cirurgia muito perigosa, e a cirurgia vai ser amanhã, às 10 horas da manhã. Eu trouxe o pijama do meu neto, e eu queria que o senhor orasse no pijama do meu neto, porque eu estou indo para o hospital agora e vou vestir no meu neto. Eu falei: a senhora crê que se eu orar por esse pijama e a senhora vestir no seu neto, ele vai ser curado? Ela disse: eu creio. Eu orei o pijama do menino, ela levou para o hospital, e quando foi no outro domingo, essa mulher estava no culto, ela disse para mim: pastor, meu neto foi curado, nem precisou fazer a cirurgia. Eu cheguei lá, vesti o pijaminha nele e fiquei confiando que Jesus ia curar meu neto. E eu falei para ela: agora a senhora quer entregar o seu coração para Jesus? Ela falou: eu quero. E naquela noite ela aceitou Jesus como Salvador. Ela não era nem evangélica, mas Jesus curou. Jesus, quando Ele quer curar, Ele não vai perguntar qual é a sua religião, Ele não vai perguntar se você é drogado, Ele não vai perguntar se você é alcoólatra, Ele não vai perguntar se você é gay, se você é ladrão, se você é isso, se você é aquilo. Ele diz: quer ser curado? E Ele cura você. Jesus cura. Jesus opera milagres, prodígios. Agora, se você tem fé, uma vez o irmão chegou para mim: pastor, eu estou desempregado há tantos meses, e eu trouxe minha carteira de trabalho para o senhor orar, porque eu não sei o que é isso, que não abre a porta de emprego para mim de jeito nenhum. Eu peguei: tá bom, você crê? Creio. Orei pela carteira de trabalho dele. Quando foi na outra semana, ele estava no culto agradecendo que Deus tinha aberto a porta de emprego para ele. Jesus é bom, amados. Jesus é maravilhoso. Ele quer fazer as coisas. Ele ainda faz hoje. Ele fez no passado e Ele faz hoje. Ele abre portas. Nós precisamos ter fé em quem? Em quem? Em Deus. A nossa fé tem que estar no lugar certo, no canal certo, que a vitória vem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você: Deus tem um decreto de vitória hoje para você. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a causa que você está enfrentando, mas eu quero dizer: Deus tem
um decreto de vitória para a tua vida. Hoje, em nome de Jesus. Amém? Ele faz milagres, Ele faz prodígios, Ele faz maravilhas. Isso é uma fé de resultado. É ver o que Deus faz, é ver o agir de Deus. O agir de Deus é lindo, é maravilhoso. E eu quero dizer para você, Deus tem vitória para você, em nome de Jesus. Se você estiver desempregado, de repente você sentiu assim: eu queria uma oração, pedi para orar pela minha carteira profissional. A gente vai orar. Você creu? Você creu? Deus vai fazer um milagre. Eu estou com um parente no hospital, que vou levar uma roupa para ele. Ora pela roupa, pastor. Vou orar, não tem nenhum problema com isso. É a sua fé em Deus, e aquilo é um ponto de contato que você está utilizando. Amém? Em nome de Jesus. Mônica, você pode falar aquele negócio aqui? Pode? Deixa a Mônica. Mônica tem um testemunho fresquinho aí para dar. Saída do forno. Glória a Deus. Pode vir aqui, minha filha. Aqui. Tenha vergonha não. Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedizes em oração, crendo, o recebereis. Essa quarta-feira passada, eu fui para a célula e eu cheguei lá, assim, muito desesperada, triste pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí o Gessé orou por mim, a Nilma, e ele falou assim para mim: as portas estão abertas. E eu falei para ele: amém. E fui embora para minha casa, orei muito. E graças a Deus, essa semana agora, Deus abriu as portas, tanto para mim quanto meu esposo. A gente vai começar a trabalhar, um novo emprego, semana que vem, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Ela chegou triste lá em casa: pastor, eu perdi meu emprego, emprego bom. Ela é enfermeira, né? Trabalhava lá no hospital militar, no HFA, né? HFAB. Então ela trabalhava lá e de repente ela saiu do emprego, venceu o contrato, e aí ela e o bonitinho ali do esposo dela também perdeu o emprego. Os dois juntos ficaram desempregados. O Jefferson, né? E aí ela ficou abatida, né? Ficou triste, preocupada. E agora? E agora? Aí foi lá em casa, eu falei: não, vamos orar. Quando nós estávamos orando, eu tive uma visão, vi uma porta aberta. Eu falei: não, sua porta está aberta. Sua porta está aberta. Aí quando foi essa semana, ela mandou uma mensagem para mim: eu o meu emprego já vai assinar minha carteira. E o Jefferson também arrumou um emprego. Graças a Deus. Teve uma moça de uma igreja lá na Samambaia, uma irmã também, uma advogada, me procurou, triste, desesperada, doida para engravidar, doida para ser mãe, não conseguia ser mãe, e falou: pastor, eu estou doida para ser mãe, não estou conseguindo, não engravido, já fiz tratamento, já fiz um monte de coisa. E ali eu falei para ela: você vai fazer o seguinte, compra uma roupinha de bebê, pode comprar uma roupinha de bebê, e eu vou orar por você daqui. Ela foi e comprou a roupinha do bebê. Quando foi ontem, ela mandou uma mensagem: pastor, eu estou grávida. Eu estou grávida. Amém? Glória a Deus. É exercer a fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Amém? E Deus vai fazer coisas na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, você que sabe, Deus também. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você tem alguma causa que você quer colocar na presença de Deus e precisa de uma resposta, que Deus entre naquele problema,
para você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar e Deus vai colocar a mão e vai abençoar você, vai dar vitória, porque há um decreto de vitória sobre este lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.